10. No intervalo das existências corporais, o espírito entra por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, onde ele é feliz ou infeliz segundo o bem ou o mal que tenha feito. O estado espiritual é o estado normal do espírito, uma vez que esse deve ser seu estado definitivo. E o corpo espiritual não morre. O estado corporal não é senão transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que recolhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação. É então, também, que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que procurará pôr em prática no seu retorno à humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade. Ali, aure conhecimentos especiais que não poderia adquirir sobre a terra. Suas ideias se modificam. O estado corporal e o estado espiritual são, para ele, a fonte de dois gêneros de progresso, solidários um com o outro. Por isso, passa alternativamente por esses dois modos de existência. 11. A reencarnação pode ocorrer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, há os mais avançados uns do que os outros, onde a existência se cumpre em condições menos penosas do que na Terra, física e moralmente, mas onde não são admitidos senão espíritos chegados a um grau de perfeição em relação ao estado desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porque aí se está preservado dos males e das vicissitudes das quais se é alvo neste mundo. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos nem às doenças, nem às enfermidades, nem às mesmas necessidades. Os maus espíritos, estando deles excluídos, os homens neles vivem em paz, sem outro cuidado que o do seu adiantamento pelo trabalho da inteligência. Neles reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, a verdadeira liberdade, porque não há desordem a reprimir, nem ambiciosos procurando oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas do caminho do progresso que conduz ao estado definitivo, sendo a Terra um mundo inferior destinado à depuração de espíritos imperfeitos. Essa é a razão pela qual o mal nela domina, até que praza a Deus dela fazer a morada de espíritos mais avançados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Mas antes de ter atingido o ponto culminante da perfeição, goza ele de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Como a criança experimenta as alegrias da primeira idade, mais tarde as da juventude e, finalmente, as mais sólidas da idade madura. 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se tem dito, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual em todos os degraus é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana saberia descrever, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber, no conhecimento e na penetração de todas as coisas. Na ausência de toda pena física e moral, em uma satisfação íntima, uma serenidade da alma que nada altera, no amor puro que une todos os seres por consequência, da ausência de toda ofensa pelo contato dos maus e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Ela está também nas funções das quais se está feliz por ser encarregado. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e execução de suas vontades. Cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, encargo glorioso ao qual não se chega senão pela perfeição.
os de ordem mais elevada, são os únicos que estão nos segredos de Deus, inspirando-se de seu pensamento, de que são os representantes diretos. 13. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, às luzes que possuem, às suas capacidades, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao soberano mestre. Aí, nada de privilégio, nada de favores, que não são o preço do mérito. Tudo é medido ao peso da estrita justiça. As missões, as mais importantes, não são confiadas senão àqueles que Deus sabe apropriados a cumpri-las e incapazes de nelas falirem ou de comprometê-las, enquanto que sob o próprio olhar de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo. Aos chefes superiores é atribuída a direção de turbilhões planetários, a outros é conferida dos mundos especiais. Vem, em seguida, na ordem do adiantamento e da subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são prepostos na marcha dos povos, na proteção das famílias e dos indivíduos, no impulso a cada ramo do progresso, nas diversas operações na natureza, até nos mais ínfimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as capacidades, todas as aptidões, todas as boas vontades, ocupações aceitas com alegria, solicitadas com ardor, porque são um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram a se elevarem. 14. Ao lado das grandes missões, confiadas aos espíritos superiores, há os de todos os graus de importância, distribuídas aos espíritos de todas as ordens, de onde se pode dizer que cada encarnado tem a sua, quer dizer, deveres a cumprir para o bem dos seus semelhantes, desde o pai de família a quem incumbe o cuidado de fazer progredirem seus filhos, até o homem de gênio que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que frequentemente se encontram fraquezas, prevaricações, renúncia, mas que não prejudicam senão o indivíduo e não o conjunto. 15. Todas as inteligências concorrem, pois, à obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma na medida de suas forças, umas no estado de encarnação, outras no estado de espírito. Por toda a parte a atividade, desde a base até o alto da escala, toda se instruindo, se entreajudando, se prestando um mútuo apoio, se estendendo as mãos para atingirem o grau supremo. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam pela depuração e pela continuidade das relações as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Por toda a parte, pois, a vida e o movimento. Não há um canto do infinito que não esteja povoado, uma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas onde a visão arrebata de admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos. Cada um carrega em si mesmo os elementos de sua felicidade, em razão da categoria onde o coloca seu grau de adiantamento. A felicidade prende-se às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio onde se encontrem. Assim é, pois, por toda a parte onde haja espíritos capazes de serem felizes, nenhum lugar circunscrito lhes está assinalado no universo. Em qualquer lugar que se encontre, os puros espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal.
Se apenas se a possuísse em si mesmo, se não a pudesse repartir com os outros, seria egoísta e triste. Por isso, está na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos, os espíritos felizes atraídos uns para os outros pela semelhança de ideias, de gostos, de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se penetra dos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros, ora se dispersam para se ocuparem de suas missões, ora se reúnem em um ponto qualquer do espaço para se darem a conhecer o resultado dos seus trabalhos. Ora se ajuntam ao redor de um espírito, de uma ordem mais elevada, para receberem seus conselhos e suas instruções. 17. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são as sedes onde eles se reúnem, de preferência em razão da analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Ao redor dos mundos avançados afluem os espíritos superiores. Ao redor dos mundos atrasados pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um destes últimos. Cada globo tem, pois, de alguma forma, sua população própria em espíritos encarnados e desencarnados, que se alimenta em maior parte pela encarnação e a desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria e mais flutuante nos mundos superiores. Mas nos mundos, focos de luz e de felicidade, os espíritos se deslocam para mundos inferiores para semearem aí os germes do progresso e levarem a consolação e a esperança, erguer os ânimos abatidos pelas provas da vida e, por vezes, aí se encarnam para cumprirem a sua missão com mais eficácia. 18. Nessa imensidade sem limites, onde, pois, está o céu? Está por toda parte. Nada o cerca nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes lhe franqueiam o caminho. Os vícios lhe interditam o acesso. Ao lado deste quadro grandioso que povoa todos os cantos do universo, que dá a todos os objetos da criação uma finalidade e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade num imperceptível ponto do espaço, que nola mostra começando em um instante dado para acabar, igualmente, um dia, com o mundo que a carrega, não abarcando assim, senão um minuto na eternidade. Quanto é triste, fria e glacial quando nos mostra o resto do universo antes, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Quanto é desesperadora pela pintura que faz de um pequeno número de eleitos devotados à contemplação perpétua, ao passo que a maioria das criaturas está condenada a sofrimento sem fim. Quanto é dolorosa para os corações que amam, pela barreira que coloca entre os mortos e os vivos. As almas felizes, disse, não pensam senão em sua felicidade. As que são infelizes, em suas dores. É de admirar que o egoísmo reine sobre a terra quando se mostra no céu. Quanto, então, é estreita a ideia que ela dá da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime, ao contrário, a que lhe dá o Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias, alarga o pensamento. Mas quem disse que ela é verdadeira? A razão, primeiro, a revelação em seguida, depois a sua concordância com o progresso da ciência. Entre duas doutrinas, onde uma diminui e a outra estende os atributos de Deus, onde uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, onde uma permanece na retaguarda e a outra caminha adiante, o bom senso nos diz de qual lado está a verdade. Que na presença das duas, cada um,
em seu fórum interior e interrogue as suas aspirações, e uma voz íntima lhe responderá. As aspirações são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. 19. Mas então, por que Deus, desde o princípio, não lhes revelou toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina à infância o que se ensina à idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período da humanidade. Deus a proporciona as forças do Espírito. Aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que já receberam uma parcela em outros tempos, mas que depois cresceram em inteligência. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teriam compreendido a imensidade do espaço, a pluralidade dos mundos. Antes que a geologia tivesse provado a formação da Terra, poderiam desalojar o inferno do seu seio e compreenderem o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há nem alto nem baixo no espaço e que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Antes do progresso da ciência psicológica, poderiam se identificar com a vida espiritual? Conceberem, depois da morte, uma vida feliz ou infeliz, de outra maneira que em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelo sentido do que pelo pensamento, o universo era muito vasto para o seu cérebro. Seria preciso reduzi-lo a proporções menos extensas para colocá-lo ao seu ponto de vista, salvo para ampliá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, era sábia então e é insuficiente hoje. O erro está naqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar os homens maduros com as andadeiras da infância. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3.